ter competidores, se transforme ou se comporte em um monopólio. Vamos ver o que diz aí agora essa seção aí deste capítulo 17 do livro do Menkil. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é que os governos às vezes podem melhorar os resultados do mercado. Esse princípio se aplica diretamente aos mercados oligopolistas. Como vimos, a cooperação entre os oligopolistas é indesejável do ponto de vista da sociedade como um todo, porque leva a uma produção excessivamente baixa e preços muito elevados. Para deslocar a alocação de recursos para um ponto mais próximo do ótimo social, os formuladores de políticas devem tentar induzir as empresas participantes de um monopólio a competir em vez de cooperar. Então, do ponto de vista da sociedade, o ideal é que os oligopólios compitam entre si, concorram, em vez de cooperar. Vamos ver como os formuladores de políticas fazem isso e, em seguida, examinar as controvérsias que surgem nessa área da política pública. Então, a primeira questão aí, restrição ao comércio e a legislação antitrust. Um modo político de desencorajar a cooperação é por meio das leis. Normalmente, a liberdade contratual é uma parte essencial de uma economia de mercado. As empresas e famílias usam contratos para organizar transações mutuamente vantajosas. Para tanto, confiam no sistema judiciário para fazer valer os contratos. Mas há muitos séculos, os juízes da Inglaterra e dos Estados Unidos estipularam que contratos entre concorrentes podem reduzir quantidades e aumentar preços. Para reduzir quantidades e aumentar preço, eram contrários ao bem público. Então, a tese das leis antitrusts nascem da ideia de que um contrato entre concorrentes reduz a quantidade de oferta de produtos e aumenta o preço, o que prejudicaria a sociedade como um todo. Assim, passaram a recusar-se a fazer valer esses contratos. A Lei Antitrust Sherman, de 1890, codificou e reforçou essa política dizendo o seguinte: todo contrato, combinação sob a forma de trust ou de qualquer outra forma ou conspiração que tenha por objetivo restringir o intercâmbio ou comércio entre os diversos estados ou com países estrangeiros é considerado ilegal. Toda pessoa que monopolizar ou tentar monopolizar ou combinar ou conspirar com alguma pessoa ou pessoas para monopolizar qualquer parte do intercâmbio ou comércio entre os diversos estados ou com países estrangeiros será considerada culpada de contravenção e, se condenada, será punida com multa não superior a $50.000 ou a prisão por prazo não superior a 1 ano ou com ambas as punições a critério dos tribunais. Lembrando que esse valor de $50.000 na época, em 1890, era um dinheiro assim exorbitante. A Lei Sherman elevou os acordos oligopolistas de um contrato não executável e, em decorrência, sem validade para a categoria de conspirações criminosas. Então, a lei elevou os acordos oligopolistas de um contrato não executável e, em decorrência, sem validade para a categoria de conspirações criminosas. A Lei Clayton, de 1914, veio para reforçar as leis antitrust. De acordo com ela, se uma pessoa pudesse provar ter sido prejudicada por um acordo ilegal de restrição ao comércio, poderia mover uma ação judicial e receber uma quantia equivalente a 3 vezes o valor do prejuízo sofrido. O objetivo dessa regra pouco comum de prejuízos multiplicados por 3 é encorajar processos privados
contra oligopolistas em conluio. Hoje, tanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quanto partes privadas têm o direito de mover ações para fazer as leis antitrust serem aplicadas. Como vimos no capítulo 15, essas leis são usadas para impedir fusões que levem a uma concentração excessiva de poder de mercado em uma só empresa. Além disso, essas mesmas leis são usadas para impedir que os oligopolistas ajam em conluio para tornar seus mercados menos competitivos. Agora temos aqui um estudo de caso, um telefonema ilegal. As empresas participantes de oligopólios têm um forte incentivo ao conluio para reduzir a produção, aumentar os preços e elevar os lucros. Adam Smith, o economista do século XVIII, estava bem consciente dessa potencial falha de mercado. Em A Riqueza das Nações, ele escreveu: pessoas envolvidas no mesmo negócio raramente se reúnem sem que a conversa termine em conspiração contra o público ou em alguma manobra para elevar os preços. Para ver um exemplo moderno da observação de Smith, considere o seguinte trecho retirado de uma conversa telefônica entre dois executivos de companhias aéreas ocorrida no início da década de 80. O conteúdo do telefonema foi publicado no New York Times de 24 de fevereiro de 1983. Robert Crandall era presidente da American Airlines e Howard Putnam, presidente da Braniff Airways. Crandall liga e fala o seguinte: acho uma tremenda burrice ficarmos parados aqui, um ao outro, e sem que nenhum dos dois ganhe uma de dinheiro. Você tem alguma sugestão? Tenho sim. Aumente as suas tarifas, aumente as suas PIB de tarifas em 20%. Eu aumentarei as minhas na manhã seguinte. Robert, você vai ganhar mais dinheiro e eu também. Nós não podemos conversar sobre preços. Howard, podemos conversar sobre qualquer que quisermos. Então veja uma conversa entre dois executivos. Putnam estava certo. A lei Sherman proíbe que executivos concorrentes mencionem a fixação de preços. Quando Putnam entregou uma fita com essa conversa ao Departamento de Justiça, este moveu uma ação contra Crandall. 2 anos depois, Crandall e o Departamento de Justiça chegaram a um acordo segundo o qual Crandall concordava com diversas restrições às suas atividades empresariais, incluindo contatos com executivos de outras companhias aéreas. O Departamento de Justiça disse que as condições do acordo protegiam a competição no setor de transporte aéreo, impedindo que a American e Crandall fizessem quaisquer novas tentativas de monopolizar os serviços de transporte aéreo de passageiros em qualquer rota por meio de conversas com concorrentes a respeito dos preços e de seus serviços. Então, este exemplo aí mostra a vontade que os oligopólios têm, claro, de gozarem do poder de mercado dos monopólios, mas veja como as políticas públicas são fundamentais, porque os negócios que são oligopólios, eles não se configuram negócios que precisam ter um monopólio natural, mas como o poder de mercado é atraente para que haja conluio, concentração, fusão e um controle do mercado para gozar de alguns benefícios, como uma menor quantidade, um maior preço, aumentando o lucro, é fundamental, portanto, a presença do Estado no que tange